Quem é e quanto ganha o centroavante marroquino que tem encantado a torcida do Corinthians? Será que ele pode virar reforço em 2022? No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Bora falar também a respeito da máquina de fazer dinheiro que é o Flamengo. Superávit bastante grande até o mês de setembro na temporada de 2021. Bora falar também sobre a sequência bem favorável para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, com algumas particularidades que jogam extremamente a favor. O Santos, que já tem definido o seu novo gerente de futebol, resta saber se ele vai ou não aceitar deixar o Palmeiras. Para completar, falo sobre o Vasco da Gama, que anunciou um acordo gigante com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tem novidades tristes do Vitória, mais uma vez. Vou falar também sobre Douglas Costa, que deu uma entrevista num programa que eu participava um pouquinho mais cedo nos Cancelados. Tudo isso a partir de agora, não sei antes de me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, para tentar deixar todo mundo super bem informado sobre as coisas do futebol. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também lembrando que daqui a pouco às 7 da noite a gente vai fazer uma entrevista ao vivo no programa do Nicola com Alexandre Matos. Bora falar sobre Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, modelo de gestão, clube empresa, enfim, tudo o que vocês quiserem saber, vocês vão mandando perguntas e a gente repassa para ele, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre Douglas Costa, atacante do Grêmio, que concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Cancelados. Participei do programa com o Ale Oliveira e com o Pilhado na tarde dessa segunda-feira, manhã pra tarde, meio de meia, né? E o Douglas, mesmo depois de mais uma derrota do Grêmio 3-1 para o Palmeiras, não fugiu e respondeu absolutamente tudo. Perguntei para ele, por exemplo, sobre a relação do elenco com o Felipão, que foi demitido recentemente, e ele admitiu com todo o jeitinho que o elenco se incomodou com o fato de o Grêmio jogar só por uma bola, de maneira extremamente defensiva. Perguntei sobre Paulo Turra e os desentendimentos do auxiliar técnico do Felipão para com o elenco, e o Douglas Costa admitiu que o Turra tem um jeitinho bem gaúcho, aquele cara durão, que algumas vezes era meio bronco, meio grosseiro. Mas a resposta mais importante veio no finalzinho da entrevista, quando o Douglas Costa foi perguntado se permanece no Grêmio, mesmo em caso de rebaixamento. Ele afirmou com todas as letras que sim, tem mais 2 anos de contrato, voltou ao Brasil, abrindo mão de bastante dinheiro porque queria ficar mais perto dos filhos e realizar um desejo do pai. 62 anos de idade, o pai do Douglas é fanático pelo Grêmio, e ele queria dar essa oportunidade de ver o pai feliz jogando e torcendo pelo próprio filho. O problema é que as coisas não têm funcionado muito bem. Como você sabe, o Grêmio hoje vive situação extremamente delicada e eu estou imaginando ou apostando no rebaixamento do Grêmio. Não acredito que o tricolor gaúcho vai conseguir a quantidade de pontos que precisa, cerca de 6 vitórias nos 11 jogos que ainda restam. Bom, falar do Vitória, disputa a Série B, correndo enorme risco de ir para a Série C, e o Bahia Notícias trouxe uma informação triste, desesperadora. De acordo com o site Bahia Notícias, uma esteira e uma elíptico é um aparelho de musculação, e a esteira, você sabe, a esteira que você usa para manter a forma física. Esses 2 aparelhos sumiram da sala de musculação do Bahia. Houve uma constatação desse sumiço depois de um balanço patrimonial feito por funcionários do clube. E aí, o Bahia Notícias conferiu ou descobriu que esses aparelhos estariam na casa de Paulo Carneiro, ex-presidente do Vitória, presidente que está afastado. E essa descoberta se deu de um modo no mínimo inusitado. É que o Paulo Carneiro teria anunciado a sua casa para aluguel ao preço de R$20 mil por mês, e quem aparece nas fotos? Os 2 aparelhos que haviam sumido, a esteira e o elíptico. O Paulo Carneiro foi procurado, mandei mensagem para ele antes de gravar esse vídeo para saber se ele queria se posicionar. Até agora não falou absolutamente nada. Se de fato ele não tiver uma boa explicação e os aparelhos da casa dele forem de fato os que sumiram do Vitória, Paulo Carneiro pode ser expulso de uma vez por todas do Vitória. Situação extremamente delicada de um clube que não para de fazer seu torcedor sofrer. Bora falar sobre o Vasco da Gama, que anunciou nessa segunda-feira, através de suas redes sociais, um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Esse acordo prevê a transação tributária para renegociação de todo o passivo fiscal do clube. Nicola, traduz aí, beleza? Houve um acordo para todas as dívidas fiscais do Vasco serem pagas com um desconto de 50%, ou seja, o Vasco vai pagar metade daquilo que devia quando o assunto é dívida fiscal. Acordo super importante com a Procuradoria-Geral da Fazenda. O Vasco programou para quarta-feira uma entrevista coletiva em que vai dar todos os detalhes a respeito dessa história. O presidente Jorge Salgado também pelas redes sociais disse o seguinte, abre aspas:
Esse acordo com a Fazenda é de extrema importância para a recuperação do Vasco e mais um protagonismo, já que se trata da maior redução de dívida tributária dentre todos os clubes de futebol do país, fecha aspas. Tomara que toda essa evolução que o Vasco tem demonstrado fora de campo também se traduza dentro de campo, mas aí o problema passa muito pelas contratações. O trabalho do Alexandre Pássaro, gerente de futebol do Vasco, na minha avaliação, é um trabalho bastante ruim. O time está aquém de todas as mudanças que têm acontecido extracampo. Por falar em mudanças e contratações, queria contar que o Santos já escolheu seu novo gerente de futebol. O nome dele é Guilherme Lippe, é gerente hoje, atualmente do Allianz Parque, e já trabalhou durante bastante tempo como advogado do Palmeiras na gestão Paulo Nobre. Ele chegaria ao Santos para substituir o Jorge Andrade, recém-demitido. O Jorge Andrade e o Mazzuco foram mandados embora, o Mazzuco já teve seu cargo ocupado pelo Edu Dracena, o Dracena indicou o Guilherme Lippe, e o anúncio só não foi feito de forma oficial porque o Guilherme ainda não tomou a decisão se abre mão do cargo no Palmeiras para se mudar para o Santos. Informação a respeito do interesse do Guilherme Lippe, no Guilherme Lippe, foi divulgada em primeira mão pelo Ademir Quintino, que cobre muito bem o Santos. O Santos aguarda. Se o Guilherme aceitar, os novos homens do futebol do Santos serão dois ex-palmeirenses. O Dracena, coincidência ou não, desde a chegada ao clube, já assistiu a 2 vitórias do Peixe, vitórias extremamente importantes que tiraram o Santos da zona do rebaixamento e o jogaram próximos até da zona de classificação para a Libertadores da América. Bom, quero falar agora sobre o Atlético Mineiro. Tem torcedor do Galo preocupado, chateado, especialmente depois da derrota para o Flamengo. Mas as coisas, na minha visão, continuam bastante tranquilas, especialmente pela diferença de 10 pontos em relação ao Flamengo e também por algumas questões que eu vou apresentar a partir de agora. Por exemplo, os 3 próximos jogos do Galo todos em casa, contra Grêmio, América Mineiro e Corinthians. E o Atlético é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Se vencer esses 3 jogos, se aproxima bastante da meta de pontos que precisa. Para que o Atlético alcance os 75 pontos, que é o número estipulado pelos matemáticos como um número que garante título, o Atlético precisa de 5 vitórias e um empate. Se nos próximos 3 jogos em casa vierem 3 vitórias, o Atlético vai ficar ainda mais próximo da conquista. Vou dizer mais, nos jogos seguintes, nas próximas rodadas, o Atlético tem 2 jogos difíceis, contra o Atlético Paranaense fora de casa e contra o Palmeiras fora de casa. Um é finalista da Sul-Americana e outro é finalista da Libertadores. Mas, por uma incrível coincidência, esses jogos foram marcados para uma rodada antes das decisões. Então, no dia 16 de novembro, o Atlético Mineiro vai ao Paraná, Curitiba, e enfrenta o Atlético Paranaense. 4 dias depois, no dia 20, o Atlético faz o jogo decisivo da Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. É bem provável que o Atlético Paranaense entre com um time completamente em reserva. Pouco depois, no dia 24 de novembro, o Atlético Mineiro vai ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras. 3 dias depois desse jogo, tem a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, jogo marcado para Montevidéu, no Uruguai. Outra partida que é muito natural que o Palmeiras entre com um time completamente reserva. Então, além dessa sequência de 3 partidas em casa, o Atlético ainda enfrenta 2 adversários importantes que certamente poderiam causar dificuldade com times totalmente reservas, porque vão estar focados em outras competições. É também por isso que eu imagino que o Atlético Mineiro será campeão brasileiro. Uma curiosidade: o Atlético precisa de menos pontos para ser campeão do que o Grêmio precisa para escapar da zona do rebaixamento. A matemática no Grêmio fala em 6 vitórias. A matemática do Atlético para ser campeão fala em 5 vitórias e um empate. Quero falar agora sobre o Flamengo, a máquina de fazer dinheiro. Mesmo em época de pandemia, de crise, de dificuldade, o Flamengo não para de trazer ótimos números. Houve o balanço, a divulgação do balancete até o mês de setembro. E nos 9 primeiros meses do ano, o Flamengo está deitando e rolando. Até esse momento foram 115 milhões de reais de superávit. O que significa isso? Que o Flamengo arrecadou 115 milhões a mais do que aquilo que gastou. É um lucro de 115 milhões. E a previsão até dezembro é de fechar o ano com 137 milhões no azul. Outra coisa importante, o endividamento líquido operacional do Flamengo foi reduzido em mais de 100 milhões de reais ao longo da temporada. Hoje a dívida total gira na casa dos 303 milhões de reais. A receita bruta até o mês de setembro, nos 9 primeiros meses do ano, era de 768 milhões de reais. A expectativa é de bater
1 bilhão de receita ao longo da temporada. Isso não significa lucro, significa quanto o Flamengo foi capaz de arrecadar ao longo do ano de 2021, ano extremamente prejudicado pela falta de torcida, pela queda no sócio-torcedor, até pela falta de patrocinadores. Ainda assim, o Flamengo vai bater esse 1 bilhão. Esse balancete divulgado pelo Rubro Negro nas últimas horas também apresentou números importantes sobre vendas e compras. Gerson vendido por 20 milhões e meio de euros. O Flamengo ainda tem mais 99 milhões de reais para receber dos 123 milhões acordados com o Olympique de Marseille. Rodrigo Muniz vendido por 8 milhões de euros ou 49 milhões de reais. O Fla ainda tem mais 24 milhões e meio de reais a receber. Agora contratações. Andreas Pereira chegou por empréstimo de graça, comissão de 852 mil reais. Esse foi o único custo do Flamengo na operação. Já o Kennedy chegou por empréstimo por 3 milhões de reais, não foi um empréstimo gratuito. E o Davi Luiz, o jogador que estava livre no mercado, o único custo para adquiri-lo num primeiro momento que o Flamengo teve foi de 817 mil reais com comissão. Bom, fechar o vídeo respondendo a uma pergunta que foi muito feita por vocês, torcedores do Corinthians, durante a live do Nicola desse domingo. A gente sempre faz uma live de domingo para fechar a rodada e muito torcedor corintiano me perguntando o que havia de verdade na possibilidade de um marroquino chamado Abderrazak Handala, alguma coisa assim, ser contratado pelo Corinthians para 2022. Eu nunca havia ouvido falar sobre o Handala. Fui atrás dessa história, não consegui publicar no vídeo de hoje cedo, mas agora com um pouquinho mais de informações, tendo conversado com mais gente, trago mais detalhes. Esse centroavante é marroquino, tem 30 anos de idade e joga no Al Nassr da Arábia Saudita. A fase do cara é espetacular. Por esse clube, ele tem 107 jogos e 112 gols marcados. É o mesmo time do Talisca, mesmo time onde até outro dia trabalhava o Mano Menezes. O marroquino é muito, mas muito acima da média. E não é só uma fase. Ele já havia passado pelo Al Rayyan, 24 jogos e 21 gols, pelo Al Jayash, 25 jogos e 20 gols, a média é sempre muito próxima de um gol por jogo. Cheguei a assistir a um gol que ele marcou no final de semana. O gol é deslumbrante. Ele recebe a bola, dribla um, dribla outro, toca por cima do goleiro. Enfim, um jogador que parece ser extremamente promissor e dentro das necessidades do Corinthians, em busca de um camisa 9. A curiosidade é que o nome do Handala surgiu no Corinthians indicado por torcedores do Timão. Alguém, não sei quem, na torcida do Corinthians levou o nome dele para as redes sociais, apresentou números, apresentou imagens e o torcedor corintiano comprou a ideia e começou a fazer hashtags e divulgar, pedir que o Corinthians fosse atrás desse jogador. O vínculo do Handala com o Al Nassr termina na metade do ano que vem, ou seja, a partir de 1º de janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Mano Menezes, ou seja, que esteve recentemente com o Handala, trabalhou com ele. Essa pessoa me contou que o atacante marroquino é uma mala sem alça, sem precedentes. O cara é chato pra caramba, mas que dentro de campo é extremamente eficiente, fazedor de gols. Ele, se a bola chegar no pé dele, ele põe pra dentro mesmo. Jogador que já esteve na China, já teve passagem por outros países no Oriente Médio, enfim, não é um cara enraizado ao Marrocos, pelo contrário. Então talvez se mudar para o Brasil nem seria uma coisa tão complexa para ele. Um cara que não tem essa de guardar uma residência, um país ou alguma coisa desse sentido. O grande problema é a questão financeira. O Handala ganha no Al Nassr 5 milhões de dólares por temporada. Isso equivale a 28 milhões e 300 mil reais, dividido por 12, ele ganha 2 milhões e 300 mil reais por mês. Não para por aí, esses 2 milhões e 300 mil mensais são livres de impostos. Ou seja, o custo desse jogador no Brasil, se ele mantivesse esses vencimentos, esse custo superaria os 3 milhões de reais. O Corinthians não tem a menor possibilidade de pagar tais vencimentos. Será que o Handala toparia para ter muito mais visibilidade, vir ao Brasil para ganhar menos? Se nesse sentido pudesse haver qualquer avanço, ele passaria a ser um nome viável. De qualquer forma, levei o nome do Handala a um dirigente do Corinthians com quem mantenho conversa e ele afirmou que nunca se discutiu a possibilidade da contratação do centroavante. Acho que de qualquer forma é bom dar uma olhada, né? Os dirigentes, os analistas de desempenho, o pessoal do Cefut podem, quem sabe, dar uma olhada para filtrar, para avaliar, para ver o que eles pensam a respeito desse jogador. Centroavante talvez seja hoje a maior carência do Corinthians, além, obviamente, de um treinador novo. Pouca gente, além do Roberto de Andrade e do Alessandro, gostam do trabalho do Silvinho.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho. A gente se encontra daqui a pouquinho a partir das 7 da noite no programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau!